O que precisamos saber sobre meningite na infância? Meu nome é Heitor Mota, eu sou professor de pediatria, eu sou médico pediatra formado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e fiz residência de pediatria na Universidade Federal da Bahia. Atuo como professor da Faculdade Santo Agostinho, do grupo AFPA. E hoje eu vou falar com vocês sobre meningites e meningoencefalites. O que você precisa saber para acertar qualquer questão de prova? Primeiro, sobre a epidemiologia. O que é meningite? Meningite é a inflamação das meninges. Eventualmente, essa inflamação pode ocorrer no parênquima cerebral, quando a gente dá o nome de encefalite, e eventualmente pode ocorrer também no parênquima cerebral e também nas meninges. Neste caso, a denominação correta é meningoencefalite. Qual é a principal etiologia bacteriana das meningites no Brasil? Então, quem mais causa meningite em pediatria são os vírus, 46%. 33% é bactéria, então depois dos vírus vem as bactérias e depois são os outros micro-organismos. Então os vírus predominam, é bem verdade, ainda bem, porque as meningites virais costumam ser mais brandas do que a meningite bacteriana, mas 33% é bacteriana. E quando a gente analisa as meningites bacterianas, diferente dos adultos, porque no adulto a principal bactéria que causa meningite é o pneumococo, já na criança, qual é a principal bactéria que mais causa meningite? Ainda é o meningococo. Então percebam que 30% dos casos de meningite bacteriana ocorrem pelo meningococo. Neisseria meningitidis. A Neisseria meningitidis, o meningococo, é a principal bactéria que causa meningite. Segundo lugar é quem? Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo representando 16% dos casos de meningite bacteriana. E depois, em menor proporção, vem o Haemophilus influenzae e a meningite pela tuberculose. Beleza. Então quem mais causa meningite no Brasil em crianças é vírus. Dentre as bactérias, a que mais causa é o meningococo. E dentre os sorogrupos do meningococo, qual é o sorogrupo que mais causa meningite em crianças? De longe, é o meningococo C. 70% dos casos de meningite bacteriana pelo meningococo é o meningococo do sorogrupo C. E depois, qual é o sorogrupo mais comum? É o sorogrupo B, mais ou menos 21%. E depois, em menor proporção, tem A, W e Y. Então, os dois sorogrupos que predominam no nosso meio é C, primeiro lugar, segundo lugar, B. Beleza. Sobre a fisiopatologia da meningite. Como é que uma criança ela pega meningite? Primeiro ocorre uma contaminação. Essa contaminação ela pode ser por via hematogênica. Então você pode ter uma fonte, por exemplo, de um ouvido, uma otite média aguda, uma pneumonia. E a partir daí, aquele pneumococo, aquele meningococo, ele foi para a corrente sanguínea e a partir daí penetrou a barreira hematoencefálica e causou a meningite. Mas pode ocorrer também invasão direta, eventualmente, ou às vezes até por contiguidade, num caso de trauma, ou num caso, por exemplo, secundário, uma sinusite e assim por diante. Pode ocorrer também por via vertical, pensando nos bebês. Mas a causa mais importante, de fato, é a via hematogênica. E na meningite, de uma maneira bem esquemática, como uma criança adquire meningite? Primeiro, essa criança é exposta a um adulto. Esse adulto, na realidade, na maioria das vezes, é até um adolescente. Os adolescentes são os principais portadores assintomáticos do meningococo. Eles têm meningococo que às vezes não tem sintoma nenhum, fica lá nas vias aéreas dele, não provocando sintomas. E esse adolescente tem contato com a criança. E aí, esse adolescente colonizado pelo meningococo, quando tem contato com a criança adquire aquele meningococo penetra na corrente sanguínea e faz o que a gente chama de invasão intracelular. Depois disso, essa bactéria vai até o sistema nervoso central, o encéfalo, provoca uma invasão, então, hematoencefálica. E a partir daí, essa bactéria se prolifera. Outra maneira dessa criança adquirir a meningite sem ser através de um contato com um colonizador assintomático é quando você tem, próximo ao cérebro, alguma estrutura com uma infecção. Como, por exemplo, uma celulite periorbitária, uma rinocinusite bacteriana aguda, uma mastoidite ou até uma osteomielite dos ossos do crânio. Quando isso ocorre, aquela bactéria ali próxima, ela pode também penetrar a barreira hematoencefálica. Ou, às vezes, até um traumatismo crânioencefálico ou até uma mielomeningocele também pode ser a fonte de Staphylococcus aureus ou de alguma bactéria que pode, a partir dali, penetrar o parênquima cerebral e causar a meningite na criança. Depois que penetra a barreira hematoencefálica, ela se replica. E essa replicação viral intensa causa inflamação cerebral. Essa inflamação cerebral é responsável pela vasculite, trombose dos vasos cerebrais, causando microisquemias no córtex cerebral. Tá certo? Então, na meningite pode ter essa sequela, que é a presença de isquemia devido a um processo inflamatório exacerbado. Beleza. Mas também aqui, essa inflamação aumenta a permeabilidade hematoencefálica, E o objetivo de aumentar essa permeabilidade é justamente um mecanismo de defesa do organismo para combater aquela bactéria. E aí há um aumento no transporte de leucócitos e de proteínas para aquele sítio. Por isso que o líquor tem um aumento de leucócitos e de proteína, e esse aumento da permeabilidade é o que explica também o edema cerebral que essas crianças eventualmente apresentam.
Muito interessante isso, não é verdade? E quais são as manifestações clínicas de uma criança com meningite? Depende da faixa etária. Nos bebês, nos recém-nascidos, você pode ter febre, mas também hipotermia. Então, meningite sem febre. Olha aí, só com hipotermia no bebê. Uma redução na sucção, olha que interessante, pode ocorrer também. Então, bebê que mama pouco, abaulamento de fontanela, a fontanela protusa, bebês muito irritados, convulsões, tudo isso pode ser sintoma ou sinal de meningite em um neonato. Na criança maior, no lactente, aí é mais comum ter a presença de febre, que é a grande marca. Febre com vômitos, e quando tem só febre e vômitos, inicialmente você nem pensa em meningite, é verdade, mas aí essa criança vai ter outros achados na clínica, no exame físico, que vão fazer você pensar nesse diagnóstico. Por exemplo, abaulamento de fontanela, né, que aí já denotam acometimento do sistema nervoso central, ou a presença de convulsões também, irritabilidade, sintomas neurológicos. Agora, aquela meningite clássica que você está acostumado, que a gente vê na época da faculdade, nos livros, como é essa meningite clássica? Essa meningite clássica, ela ocorre nos pré-escolares, nos escolares e nos adolescentes. Nessa faixa etária, o diagnóstico é mais fácil. Febre, cefaleia, a tríade clássica, e vômitos. Febre, cefaleia e vômitos é a tríade clássica da meningite. Beleza. Bom, e essa criança, em algum momento, invariavelmente, na maioria das vezes, elas vão se manifestar com sinais de irritação meníngea, sinais de rigidez de nuca, sinal de Kern e sinal de Brudzinski, tá certo? Beleza. Então, olha que interessante esse trabalho mostrando a irritabilidade como sintoma de meningite, que não é muito comum na criança grande, que tem os sintomas clássicos, mas na criança pequena, percebam que mais de 85% vão se manifestar com irritabilidade, né? Então, irritabilidade é um sintoma importante em bebês pequenos. Aqui também, ó, é o contrário para a rigidez de nuca. Quando a gente analisa a rigidez de nuca, eu percebo que nas crianças maiores, aqui ó, 1 a 4 anos, 5 a 14 anos, mais de 80% delas, 85, 90% vão ter rigidez de nuca. Agora, se você for esperar um bebê ter rigidez de nuca para fazer diagnóstico de meningite, você não vai fazer diagnóstico nunca. E vai errar a questão da prova também. Por que você vai errar a questão da prova? Porque bebê não costuma ter sinais de rigidez de nuca. Olha para isso. Somente 30% dos bebês têm sinais de rigidez de nuca. Então, os bebês ali, lactentes, com menos de 6 meses, a imensa maioria não tem sinais de rigidez de nuca. Às vezes, o sintoma é só febre. Beleza? Beleza. E outra coisa interessante é, sinal de rigidez de nuca, ele é importante. Quando ele estiver presente, eu vou pensar em meningite, mas ele é patognomônico de meningite? Não. Esse é um estudo muito interessante realizado na Holanda, né, que mostrou justamente a baixa especificidade dos sinais de rigidez de nuca. Num centro de referência, onde as crianças eram encaminhadas para realizar a punção licórica por suspeita de meningite devido à rigidez de nuca, só 30% delas tinham, de fato, meningite bacteriana. 70% das crianças que foram encaminhadas para esse centro de referência com rigidez de nuca não tinha. Então, a rigidez de nuca ela é muito importante, mas ela não bate o martelo, não é patognomônica, não nos dá certeza de que se trata de meningite bacteriana. Daí a importância do líquor. No exame clínico, às vezes vocês vão ver sinais de meningococcemia, a presença de manchas purpúricas difusas, dando um quadro gravíssimos, como vocês podem olhar nessa imagem, a presença de equimoses importantes, causando uma doença meningocócica gravíssima, como nesse paciente que desenvolveu um quadro de doença meningocócica grave, com presença de lesões purpúricas difusas em todo o corpo. Então, se vocês se depararem com uma criança como essa aqui, ou se cair na sua provinha lá, uma criança, eles colocarem uma imagem com essas púrpuras nos membros inferiores ou superiores e tórax, e sinais de febre alta, vômito, sinais de meningite, você tem que marcar lá meningococo, porque a bactéria que causa isso é a Neisseria meningitidis. Beleza. E como é que a gente faz o diagnóstico de meningite? Para fazer o diagnóstico, tá certo? É interessante realizar alguns exames complementares. Se você suspeita de meningite, solicite hemocultura. A coleta de hemocultura antes de iniciar um antibiótico ela é muito importante. Só para que vocês tenham noção, 90% dos hemófilos de influenza são diagnosticados com hemocultura. 75% dos casos de pneumococo e 50% dos casos de meningite pelo meningococo são diagnosticados pela hemocultura. Então, diferente da pneumonia e de outras doenças bacterianas, a hemocultura ela é muito útil e na maioria das vezes que uma criança tem meningite, ela virá positiva. E o outro exame, o mais importante, é o exame do líquor. No exame do líquor, o que é que nós vamos analisar? Leucócitos, aspectos, celularidade, proteínas e glicose. E aqui eu quero falar algumas peculiaridades da pediatria para que você não erre nenhuma questão de prova. Primeiro, aprenda e entenda que os valores de corte na pediatria dependem da faixa etária, não é igual a adulto. Então, cada idade tem um valor de corte diferente para células, para proteínas e para glicose. Beleza, primeiro conceito é esse. Segundo, tente diferenciar através do líquor se a meningite ela é viral ou bacteriana, né? Na meningite bacteriana, o líquido geralmente é turvo, diferente da meningite viral, cujo líquor tem um aspecto límpido, transparente. Beleza. A outra coisa são os leucócitos, que na meningite bacteriana costumam estar bem elevados, diferente das meningites virais. Nas bacterianas, geralmente estão maiores do que 1000 células, já nas virais, tem menos do que 1000 leucócitos. E outra coisa interessante é o tipo de leucócito lá presente.
na meningite bacteriana, geralmente são polimorfonucleares, mais que 80%. Diferente da meningite viral, que geralmente é linfomononuclear. Beleza? Além de analisar a celularidade e além de analisar se tem polimorfo ou se é mononuclear, observe também as proteínas. As proteínas na meningite viral e bacteriana estão aumentadas. Porém, né, geralmente, na meningite viral é menos que 100, na meningite bacteriana é mais que 100. Ou seja, a hiperproteinorraquia da meningite bacteriana costuma ser mais severa do que na meningite viral. Isso é verdade. Mas um dado muito bacana é a glicose. De uma maneira didática, né? Não acontece bem assim, mas de uma maneira bem didática, para que você não erre nenhuma questão de prova, entenda como se a bactéria se alimentasse da glicose. Então, se você tem muita bactéria, a glicose está baixa. Diferente da viral, que ela não altera a glicose. Então, via de regra, as meningites virais têm líquor com glicose normal. Já a meningite bacteriana tem líquor com glicose reduzida. Ok? Beleza, isso é muito interessante. Tá. Nem sempre você vai poder fazer a punção licórica. Se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, por exemplo, você não vai perder tempo para fazer líquor. Sua prioridade é tirar o paciente da gravidade, né? Então vai fazer o suporte hemodinâmico, entrar com droga vasoativa, expandir o paciente e não coletar líquor, ok? Beleza. Se o paciente tiver uma plaquetopenia ou um RNI bastante elevado, você também não pode coletar o líquor. O risco de hemorragia é grande. E a terceira situação é se o paciente tiver o quê? Sinais de hipertensão intracraniana. Se a criança tiver sinais de hipertensão intracraniana, ela também não pode realizar o líquor, porque pode ocorrer um quadro gravíssimo de herniação cerebral. Então lembre-se disso. Instabilidade hemodinâmica, distúrbio de coagulação com plaquetopenia ou RNI elevado, ou hipertensão intracraniana, contraindicam o líquor. Então, sempre que você tiver suspeita de hipertensão intracraniana, antes de coletar o líquor, solicite exame de imagem para ver se o paciente tem sinais de hipertensão intracraniana. Tá certo? Beleza. E quais são os sinais que você vai buscar no seu paciente que indicam a necessidade do exame de neuroimagem? Papiledema, se tiver lá no fundo de olho papiledema, é um sinal de hipertensão intracraniana, tem que fazer a tomografia antes de coletar o líquor, ou sinais neurológicos focais, pode ser também um sinal de hipertensão intracraniana, tem que fazer tomografia antes de coletar o líquor. Ou se o paciente também tiver um aumento do perímetro cefálico progressivo, ou se o paciente convulsiona depois de 72 horas do início do tratamento, quando não é mais para ele convulsionar. No início é normal convulsionar, não é sinal de hipertensão intracraniana, tá tudo certo. Mas se passa de 72 horas de antibiótico, ele ainda está convulsionando, você vai pensar em diagnósticos diferenciais. Será que ela tem um abscesso cerebral? O que é que aconteceu? É outra doença? Aí o exame de neuroimagem é útil, né? Se for também pacientes imunocomprometidos ou com rebaixamento do sensório, você deve solicitar exame de neuroimagem, porque esses exames eles podem ser úteis para o diagnóstico. E quando você solicitar exame de neuroimagem, né, via de regra, o que vocês vão ver é sinais de isquemia de infarto cerebral ou sinais de edema cerebral difuso. É isso que a gente busca, é isso que a gente encontra no exame de neuroimagem. Beleza. E uma grande novidade, né, uma tecnologia mais recente para o diagnóstico da meningite é o PCR no líquor para o diagnóstico. O PCR ele consegue detectar partículas da bactéria e aumentar a acurácia do diagnóstico. Olha que interessante. Esse trabalho ele mostra justamente isso. Crianças que foram submetidas a líquor e em amarelo uma boa parte não conseguiu se fazer o diagnóstico etiológico, que é fundamental. E depois que se acrescentou o PCR como exame também na tentativa de detectar mais casos de etiologia dessa meningite, percebam que os casos sem diagnóstico reduziu de maneira absurda. E olha aí, boa parte dessas crianças que não tinham uma cultura no líquor, a cultura no líquor era negativa, boa parte delas, na verdade, tinham um meningococo ou tinham um Haemophilus influenza ou um streptococo que a cultura do líquor não conseguiu detectar. Então o PCR no líquor, ele acrescenta, ele aumenta a acurácia do diagnóstico da meningite bacteriana. É muito interessante isso, né? Olha para isso, aumentou em 85% a detecção do meningococo. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre tratamento da meningite. Você já sabe diagnosticar, você já sabe a clínica, quando é que você vai pensar, a tríade, né? Vômitos, cefaleia e febre. E aí, se tiver rigidez de nuca, bateu o martelo, na criança pequena pode não ter, lembre-se disso. E agora você vai tratar. Como deve ser o tratamento empírico inicial? Então, antigamente, quando eu estudava isso, alguns anos atrás, a gente aprendeu assim, né? Bom, recém-nascido, geralmente é estrepto do grupo B, é coli, listéria, a gente faz ampicilina associada a cefalosporina de terceira geração. De 1 a 3 meses, geralmente tem esses agentes da neonatologia, estrepto do grupo B e E. coli, tem também esses agentes das crianças maiores, via de regra a gente fazia também ampicilina com ceftriaxona, uma cefalosporina de terceira geração. E a imensa maioria das crianças que tem mais que 3 meses, a principal bactéria é o pneumococo, a segunda mais comum, a principal, desculpa, é o meningococo, a segunda mais comum é o pneumococo e depois o Haemophilus influenza. Beleza. E para tratar essas bactérias, a gente utilizava ceftriaxona, porque ceftriaxona cobre bem o pneumococo, o meningococo e o Haemophilus influenza. Beleza, a gente realmente fazia assim.
Porém, hoje existe uma recomendação mais nova que eventualmente pode cair em prova para vocês, que é a necessidade de se associar o antibiótico vancomicina quando a prevalência de cepas de pneumococo for maior do que 1%. Aí eu pergunto para vocês, o pneumococo que nós temos no Brasil hoje, nós temos mais que 1% de resistência a cefalosporinas ou não? Olha o trabalho aqui mostrando justamente a susceptibilidade do pneumococo à ceftriaxona, cefalosporina de terceira geração, de 2013 até 2021. Em azul é o sensível e em azul escuro, né, quase preto aqui, vocês veem a quantidade de pacientes com resistência total e em rosa, vermelho para rosa, com resistência intermediária. Então o que a gente nota claramente aqui é que a quantidade de crianças, a quantidade de pneumococo com resistência total ou intermediária à ceftriaxona é muito maior do que 1%. Por isso, existe uma nova recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Qual é essa nova recomendação? No tratamento empírico da meningite, é importante iniciar o tratamento não com cefalosporina pura, mas com cefalosporina associada à vancomicina. Então, diagnóstico meningite hoje, o certo é usar ceftriaxona associada à vancomicina, não visando pegar Staphylococcus aureus, não tem nada a ver. O objetivo da vancomicina, neste caso, é fazer um sinergismo com a ceftriaxona e combater o pneumococo com resistência intermediária. Esse é o objetivo da vancomicina nas recomendações iniciais. E a outra coisa muito importante também é o corticoide, a dexametasona. Pode ser a metilprednisolona? Não. O corticoide tem que ser dexametasona. Por quê? Porque ele é o corticoide que tem melhor penetração na barreira hematoencefálica. É o que melhor penetra no sistema nervoso central. A dose é 0,6 mg por quilo por dia, 4 vezes por dia, e deve ser utilizada entre 2 a 4 dias. Deve ser utilizada precocemente, isso cai muito em prova. Você deve utilizar junto com a primeira dose do antibiótico. O paciente já está usando 5 dias de antibiótico, tinha esquecido de prescrever dexa. Vale a pena prescrever agora? Não. A dexametasona ela só funciona quando ela é utilizada precocemente. E outra coisa interessante é o seguinte, ó, os estudos mostram, isso é inequívoco, que a dexametasona só é benéfica se o paciente tiver meningite pelo Haemophilus influenza. Quando a meningite é pelo Haemophilus influenza, o acréscimo de dexametasona é benéfico, reduz o risco de surdez, que é uma grande sequela que esses pacientes eventualmente têm. Beleza? Então, se você tiver certeza que não é o Haemophilus, você não faz dexametasona. Mas se você não sabe qual é o agente etiológico, o certo é fazer dexametasona. Tranquilo? Então você sempre vai fazer dexametasona, exceto se o Haemophilus influenza foi descartado com certeza. Você fez um exame ali, por exemplo, a fresco, um gram, que mostrou que era um gram positivo. Beleza, Haemophilus influenza é um gram negativo. Como é um gram positivo, eu já sei. Não é Haemophilus com certeza, não adianta fazer dexa. Mas se você não sabe, é para fazer a dexa. Deu para entender ou não? Beleza, não é fácil? E qual é o prognóstico? O prognóstico, meningite é uma doença grave, a letalidade é 2 a 20%. E essa criança tem 30% de chance de ter sequelas. Então, muitas morrem e as que não morrem costumam ter sequelas. Qual é a sequela mais importante? De longe é surdez. Inclusive, o uso da dexametasona é uma tentativa de reduzir o risco de surdez. Beleza? Bom, e aí, aqui mostra nesse slide, né, essa imagem mostra justamente o que a gente pode observar de sequelas numa criança. Ela pode ter perda auditiva, ela pode ter paralisia cerebral no futuro, não falar, não andar, ter retardo mental e às vezes até epilepsias graves. Tudo isso devido ao infarto que essa criança tem, ou às vezes a herniação cerebral, edema cerebral, tudo isso causa lesão irreversível às vezes no cérebro da criança. Tá certo? Então, meningite é uma doença grave, justamente por isso a gente deve evitá-la. De que forma? Profilaxia. Como é que é feito? A partir do momento que a criança ela tem exposição, você deve fazer profilaxia, ou seja, indicar o uso de antibiótico para as outras criancinhas que tiveram contato com ela, e adultos também. Se essa criança ela teve a meningite pelo meningococo ou pelo Haemophilus influenza, a indicação é fazer rifampicina. Se for pelo pneumococo, não adianta fazer profilaxia. As doses estão aqui, isso não costuma ser abordado em prova, e o tempo de tratamento varia dependendo do agente etiológico. Se for meningococo, 2 dias, se for Haemophilus influenza, aí você tem que fazer 4 dias. Beleza? Bom, e quem são as crianças? Quem são os contactantes que têm indicação de fazer essa profilaxia? Os íntimos domiciliares. A mãe, o irmão, os escolares, né, o pessoal da escolinha, a professora e os coleguinhas que tiveram contato com aquela criança índice nos últimos 7 dias. Ou então, uma pessoa que teve exposição a secreções daquele caso índice, ou seja, que recebeu um beijo ou que escovou com a mesma escova daquele indivíduo. Né, tudo isso tem. Médicos e paramédicos que utilizaram respiração boca a boca ou fizeram intubação orotraqueal. Aí a exposição é muito grande. Mas se o médico só atendeu, mas não fez intubação nem fez respiração boca a boca, ele não precisa receber a profilaxia. Beleza? Bom. E outra maneira de prevenir é através da vacinação dos casos índices, né? Então olha aqui, ó, isso aqui mostra o estado de portador do meningococo assintomático. Então percebam, pessoal, que é justamente no período de adolescente onde tem a maior quantidade de pacientes que têm
pacientes que são portadores do meningococo sem ter sintoma nenhum, né? Carrega o meningococo na sua via respiratória e não tem a doença meningocócica, mas espalha esse meningococo para as crianças susceptíveis que desenvolvem meningite. Então, o governo, ele se baseia no tratamento das crianças lá no início da infância, visando combater o principal agente, que era o meningococo C. Então, o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina contra o meningococo C com 3 meses e 5 meses e reforço com 1 ano. E os sorotipos menos prevalentes, que é o AWY, o governo preferiu utilizar uma estratégia diferente. Ao invés de fazer para as crianças, que você precisaria de muitas doses da vacina, o custo seria muito elevado, o governo preferiu vacinar os portadores. Já que você não tem muito caso, vamos eliminar os portadores para que esses outros sorogrupos eles não venham a causar uma grande quantidade de meningite na nossa população. Então, por isso que o governo faz a profilaxia com a vacina ACWY para os adolescentes. Tá certo? Beleza. Você que vai fazer prova do Revalida, fique atento ao que mais cai na prova, ao que mais é cobrado, mais importante sobre meningites na infância. Primeiro, sobre a epidemiologia, lembrem, quem mais causa meningite em crianças é vírus, depois bactéria, a bactéria que mais causa é o meningococo, Neisseria meningitidis, e o sorogrupo que mais causa é o sorogrupo C. Segunda coisa, lembre-se da fisiopatologia. Ocorre uma penetração no sistema nervoso central e a partir daí isquemia e edema cerebral. Por isso que alguns pacientes têm sequelas, principalmente surdez. Outra coisa importante é manifestação clínica. Em lactentes, as manifestações elas são inespecíficas. Não tem rigidez de nuca na maioria das vezes. Já na criança maior, as manifestações são mais clássicas, com febre, cefaleia, vômitos e a rigidez de nuca que me faz pensar nesse diagnóstico. Beleza? Outra coisa importante, o exame fundamental para o diagnóstico é o líquor. O líquor vai me mostrar aumento de células, as custas de polimorfonucleares com aumento de proteínas e redução da glicose. Isso é o clássico. Cultura do líquor confirma o diagnóstico. O líquor com a cultura negativa, se for clássico de bactéria, não exclui em hipótese nenhuma uma meningite bacteriana. Preste atenção nisso. Sobre o tratamento, atualmente não é só ceftriaxona, é ceftriaxona associada à vancomicina, visando cobrir o pneumococo com resistência intermediária, que é prevalente no nosso país hoje e que, portanto, somente a ceftriaxona não é suficiente. Tá certo? Lembre-se também de acrescentar o corticóide, a dexametasona, exceto se você conseguir excluir o Haemophilus influenza. Sobre o prognóstico, é uma doença grave, muitas vezes mata. Quando não mata, pode deixar sequelas, a principal delas é a surdez. E a profilaxia, não esqueçam de realizar com vacinação nos adolescentes e nas crianças pequenas e também com antibiótico profilático nos pacientes que tiveram contato próximo com o quadro índice. A profilaxia é feita com rifampicina. E agora você já sabe responder essa pergunta, o que é que precisamos saber sobre meningite na infância? Principalmente o diagnóstico através do líquor, sugestivo, com queda de glicose, com aumento de proteínas, com aumento de celularidade, principalmente as custas de polimorfonuclear, da importância de solicitar cultura, hemocultura para esses pacientes, e também as novas recomendações de tratamento, que atualmente é com cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona, associado com vancomicina. Tá certo? É isso que eu tenho para falar com vocês hoje sobre meningites na infância e até a próxima.